lembro-me de apanhar, por exemplo, alguns bebés já com 1 mês ou 2 meses, sem diagnóstico, com uma fenda posterior, com dificuldades na sucção, com dificuldades no ganho de peso. Pronto, isto na verdade é como tu dizes, pode acontecer. E depois... Olá, boa noite a quem se junta a nós. Olá, Helena. Olá. Cá estamos, mais uma segunda-feira, Atlas Lipicast, disponível para responder às vossas dúvidas, às vossas questões que nos vão chegando. Hoje o tema da nossa live será a terapia da fala e percebermos um bocadinho se há ou não diferença do trabalho e da intervenção que é necessária. E para isso convidei aqui a minha colega, a Helena Vilarinho. Se calhar passava-te a palavra de maneira a que te pudesses apresentar brevemente para quem chega até nós, por favor. Ok, olá Patrícia, obrigada pelo teu convite. Pronto, meu nome é Helena Vilarinho, sou terapeuta da fala há 30 anos. Trabalho na área das fendas talvez há, sei lá, 15, 16 anos. Foi nessa altura que comecei, portanto comecei a meio do meu percurso profissional. Trabalho em vários sítios, além de dar aulas também na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, onde por acaso leciono a disciplina de malformações craniofaciais. E portanto, pronto, é com grande prazer, obviamente, que estou aqui para responder às questões que queiram levantar e falarmos realmente um bocadinho, uma conversa informal sobre aquilo que é a minha experiência, não é? É claro, só isso. claro. Sim, é isso mesmo que nós também queremos aqui trazer, é essa partilha de experiências, partilha também da tua experiência, que de certo pode ser mais enriquecedor para quem se junta até nós. Ok, então se calhar começávamos aqui por tentar perceber, afinal, qual é que é o nosso papel enquanto terapeuta da fala, ou enquanto fonoaudiólogo, num caso de fenda labiopalatina. É certo que aqui nós vamos apenas falar da questão da fenda. Podem haver outras questões associadas, outras questões sindrómicas, mas para tentarmos ser um bocadinho mais simples, ok? Porque há imensas coisas que nós podemos falar. Sugeria-te nós focarmos apenas nisso, ou Ok. seja, pensando numa fenda. Algumas vezes podemos falar de fenda labial, fenda palatina ou ambas, mas focarmos apenas disso, sendo que aqui assenta sempre a velha premissa de que cada caso é um caso, tem que ser analisado, tem que ser visto. Mas vamos então falar um bocadinho no geral. Qual é que é o nosso papel, enquanto terapeutas da fala, em casos de fenda labiopalatinas? Ora bem, o nosso papel é enorme. É um papel que vai desde um momento muito precoce da vida das crianças, portanto ainda na barriga da mãe, até porque a nossa intervenção começa não de forma direta, obviamente, começa por ser uma intervenção indireta, com aquelas orientações que damos aos pais quando eles surgem a colocar-nos algumas dúvidas. E depois, apesar de haver timings que possam ser padronizados para a avaliação das crianças, nós mantemos um acompanhamento constante ao longo da vida delas, não é? A primeira fase, e ainda nesta fase inicial que eu falei da gravidez, quando os pais nos aparecem com um montão de dúvidas, é obviamente dar-lhes um bocadinho a eles o papel de nos colocarem estas questões. Quais são as dúvidas, quais são as preocupações que os assaltam, o que é que eles acham que é importante nós esclarecermos, sobretudo é isto. Depois, obviamente, depois do bebê nascer, nós temos um papel logo fundamental, logo ali na primeira fase. Podemos ter ou não
a sorte de os apanhar quase no período pós-natal imediato. É verdade. Exato, pronto. E eu acho que isso aí, na verdade, também é uma mais-valia para os pais e até para a equipa que não está tão habituada, se calhar, a receber bebés com fenda. Falo nas equipas de obstetrícia, porque obviamente nascem dezenas de bebés, não é? E há um que tem fenda, pronto. E então pode às vezes haver, obviamente, orientações específicas que nós temos que dar. Portanto, começa logo no período da amamentação, da alimentação, do posicionamento, das orientações relativamente a tetinas, aos biberons, como é que devemos fazer, higiene oral, higiene nasal. Pronto, e depois vamos evoluindo. Depois vai depender do diagnóstico. É mesmo isso que estavas a dizer, porque ainda surgem e chegam até nós algumas famílias que não recebem o diagnóstico pré-natal, não é? Ou seja, essa primeira fase onde nós até podemos dar algumas orientações, às vezes é passada à frente, não é? E a família só se depara com o bebé quando ele nasce, que tem essa questão da fenda. E às vezes nem sempre os profissionais conhecem essas realidades e também não conseguem dirigir, fazem o melhor que sabem, mas não conseguem dirigir tendo em conta essa característica. E é muito importante, lá está, essa orientação, porque às vezes estamos a falar de crianças que não conseguem fazer um aporte nutricional suficiente, ou seja, em termos de alimentação, que não é mesmo eficiente nem ao peito, nem no biberão, nem nada. Por isso é mesmo uma questão de extrema importância de procurar esta ajuda especializada, não Isso é? é verdade. E depois, assim, como tu disseste, na verdade nem todos têm diagnóstico e sobretudo se for, imagina uma fenda palatina, só palatina, ou até uma fenda palatina posterior, ou até só uma úvula bífida, ou até uma fenda submucosa, que às vezes traz pequenas alterações que não são visíveis logo. Isso pode acontecer, na verdade, as pessoas estarem ainda durante algum tempo para tentar perceber porque é que o bebê não mama, porque é que não tem força de sucção, porque às vezes são fendas tão pequeninas que não são visualizadas logo. É uma verdade que isso acontece, bem que eu acho que acontece cada vez menos. Acho que cada vez menos há pessoa, ou seja, que já há um bocadinho mais essa preocupação de ir mais além na observação, mas tem que ir muito mais além do que aquilo que vai neste momento. Lembro-me de apanhar, por exemplo, alguns bebés já com 1 mês ou 2 meses, sem diagnóstico, com uma fenda posterior, com dificuldades na sucção, com dificuldades no ganho de peso. Pronto, isto na verdade é como tu dizes, pode acontecer. E depois, enquanto que nos outros pais aquilo tem um impacto naquele momento, mas eles têm a vantagem de se ir preparando para aquilo que pode ocorrer, nestes pais há, assim, de repente, um impacto, exato, assim abrupto, não é? Assim uma coisa, Exatamente. de repente parece que caiu ali o mundo, portanto eles não estão preparados para isso. E portanto isso na verdade é aquilo que tu dizes, às vezes é por pequenos sinais que nem têm nada a ver com, é mesmo ou regurgitação nasal excessiva, ou realmente não há subida de peso, não pega no peito, porque é que não pega no peito? Pronto, e o diagnóstico pode chegar mais tardiamente. Mas isso acontece, continua a acontecer e vai continuar a acontecer provavelmente. Sim, é mesmo isso. E depois lá está, quando são essas as situações que nos chegam, é exatamente importante dar essas orientações específicas para o caso de um bebê com fenda, porque uma coisa é um bebê com fenda que não consegue fazer a sucção, outra coisa é o outro bebê sem a questão da fenda e que também não consegue fazer a sucção. Sim, é diferente, sim. Queres partilhar alguma questão relativamente a isso, também da tua experiência? Assim, um bebê que tenha dificuldade em fazer a sucção, que não tenha, na verdade, fenda, obviamente que a intervenção vai ser uma. Se o bebê tem fenda, nomeadamente fenda do palato, obviamente que ele tem logo que ser orientado para uma equipa multidisciplinar para nós percebermos se
o que é possível fazer, quais são os timings, que orientações é que temos que dar àqueles pais, o que é que vamos modificar ali. Portanto, sim, obviamente que há uma diferença grande. Tem que ter cuidados especiais, que eu acho que não basta ter experiência em bebés, é preciso ter experiência em bebés que tenham Claro, fé. claro que sim. Isso é o que eu acho, aquilo que é a minha opinião. Uhum. É exatamente isso, porque uma questão simples como a própria posição do bebê para mamar, Exato, sem não é? dúvida. A posição, a forma como se há de colocar o biberon, a tetina ter que estar cheia de leite, a tetina que mais se adapta. Se for um bebê, por exemplo, imagina que tem retrognatia associada à fenda do palato, como é que nós temos que posicionar essa tetina em cima daquela língua? Se nesse caso devemos ou não usar a chupeta como um estímulo terapêutico ou não. Portanto, há aqui uma série de questões que se levantam e que na verdade são específicas das fendas. Tenho aqui uma questão, que eu estou a ler as questões, se eu acho que os diagnósticos antes do nascimento ajudam de alguma forma. Eu acho que sim. Acho que o facto dos pais terem suporte e perceberem que há uma equipa pronta a ajudá-los e a orientá-los no futuro e eles terem essa segurança, eu acho que sim, que ajuda. Obviamente que, como em qualquer situação, os pais vão ter que fazer um luto, não é? De um diagnóstico do qual não estavam à espera. Mas uma das coisas que é sobretudo importante é não olhar para a criança como é uma fenda. Não, é uma criança que por acaso tem uma fenda. E então vamos nos focar no bebê, porque ele também tem os seus marcos de desenvolvimento que são importantes. Claro que tem um bebê com muito mais condicionalismos, porque depois tem muito mais exames para fazer, porque depois não passam nas autoemissões e porque depois têm que fazer os potenciais e porque depois têm cirurgias. Portanto, são bebés com algumas, como é que se diz, algumas especificidades. Portanto, terem os cuidados especiais. Exato. Mas é tal como tu estavas a dizer, não deixa de ser uma família que também está a nascer naquele momento, não é? Exatamente. E também não pode estar só focada nessa condição. É óbvio que tem que ter uma atenção e cuidados especiais, munir-se de ajudas e da equipa que os oriente, porque de facto, quando nasce um bebé, nasce uma família, há todo um conjunto de novas situações e que é preciso levar a cabo. Verdade, isso é verdade. É isso mesmo, sim. Estava aqui uma outra pergunta que se o bebé, então o bebé de fenda, se não estiver a ganhar peso, há então necessidade de suplemento? Isso lá está, isso vai muito do trabalho de equipa. Se o bebê não está a ganhar peso, obviamente que vai ter que ter alguma forma de colmatar essa lacuna, não é? E daí a importância de ter, por exemplo, uma pediatra na equipa para nos dizer, ok, então vamos fazer isto, mas vamos dar, se calhar, leite adaptado, o leite X, até porque às vezes a criança também pode ter, por exemplo, refluxo, e então vai ter que ser já outro tipo de leite. Portanto, tentamos sempre, e isso é uma coisa que é normal, tentamos sempre que o aleitamento seja exclusivamente o aleitamento materno. Mas pode não conseguir ocorrer, e é uma das coisas que nós temos que dizer aos pais, que não é drama nenhum. Claro. Não é drama nenhum que não se faça, é ótimo, é para os procedimentos cirúrgicos que se seguem, como é óbvio, já todos sabemos disso, mas sobretudo aquilo que é mais importante é, em primeiro lugar, que a criança cresça e cresça saudável. E portanto, se não for com leite materno, não é? A criança vai se alimentar de outra forma. Eu costumo dizer muito na brincadeira aos pais
que eu nunca mamei, nunca tive aleitamento materno, fui sempre alimentada com leite de fórmula e estou aqui, sou grande e forte o suficiente. Portanto, estas coisas não há problema nenhum, não é? Também às vezes faz um bocadinho de drama disto, não é? Hoje em dia, e isto também tem um bocadinho às vezes a ver com as redes sociais, há uma grande pressão sobre os pais, também por causa do aleitamento materno, da importância do aleitamento materno e do julgamento por não se fazer aleitamento materno. Não, vamos com calma. É mesmo isso. Eu, em relação a isso, eu até costumo dizer que tem de ser o mais funcional e harmonioso para aquela família. Nós Exatamente. sabemos que de facto poderia ser e tem as suas vantagens, certo? Mas se o bebê não estiver a conseguir, se a mãe não estiver a conseguir, ou seja, se não houver essa harmonia, já deixa de fazer sentido e pode não se conseguir um aleitamento exclusivo, mas pode-se Exato. conseguir parcial, ok? Exato. Portanto, é tentar Sim, encontrar o melhor para aquela família, para o e é seu bebê. sobretudo muito importante que o bebê seja sempre colocado no peito materno. Exatamente. Por causa além daquela promoção do vínculo, não é, afetivo com a mãe e de manter aquele ritmo a que ele estava habituado durante a gravidez, o batimento cardíaco da mãe, o pele com pele, obviamente são cuidados extremamente importantes, mas e é sempre importante colocá-los, mas se ele mamar um bocadinho, ok, tudo bem, é tranquilo, se puder retirar da mama e dar depois no biberão, tudo bem, se o bebê não mama, ok, tudo bem na mesma, vamos tentar. Eu acho que nós temos, muito honestamente, temos que ser, como tu disseste e muito bem, tem que ser aquilo que é funcional para aquela família. E até pode dar-se a situação dos pais não quereram, da mãe não querer amamentar ao Exatamente. peito. Claro E que tudo sim. bem na mesma. Desde que tenham a informação do lado deles Exato, e depois tomem a melhor decisão, para eles exato. tudo ok. É, É mesmo isso. Só que, lá está, pegando um bocadinho nisto, às vezes temos situações em que, de alguma forma, incutem muito a questão da amamentação, mas depois também surgem algumas questões, como ainda surgiu um caso, de que o bebê nasceu e por ter a fenda disseram logo, olha, esqueça a exato. amamentação, esqueça o aleitamento materno, esqueça porque este bebê nem vale a pena. Exato, também acontece muito isso. Eu acho que há falta de formação das equipas nesse sentido, das equipas que não estão exclusivamente a trabalhar com fendas, e é muito importante fazer essa divulgação mesmo. Portanto, nós vamos progredindo aos bocadinhos. Por exemplo, nós já tivemos que fazer alguma formação relativamente àquilo que era a importância do posicionamento do bebê no momento da amamentação ou da alimentação no pós-natal imediato, porque por exemplo, aquilo que acontece é o parto é cesariana, a mãe não se pode levantar, o bebê mama deitado. Não mama deitado coisa nenhuma. Vamos tentar que ele seja o mais verticalizado possível e explicar a importância disso. Eu acho que agora já começa a haver também há uma maior sensibilidade das pessoas neste sentido. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Agora, depois tirando esta fase, passei um bocadinho aqui da alimentação que daria para 2 ou 3 lives, se calhar. Exatamente. Pronto, depois o bebê vai sendo acompanhado pelo terapeuta da fala, por volta dos 3, 4 meses, portanto, é feita a queloplastia e havia ali uma questão que era quais eram os cuidados pós-queloplastia. Os cuidados, por exemplo, se o bebê fizer amamentação no peito, pode manter. Se for com o biberon, já é preciso esperar mais algum tempo. Os cuidados, além daqueles cuidados pós-cirúrgicos, que aí será o cirurgião que tem também que orientar relativamente à colocação de determinado tipo de produtos, como o Kelocote, pôr o creme hidratante, etc. Assim que o cirurgião achar que, e nós também obviamente observamos, que há a possibilidade de nós começarmos a intervir, então aí o terapeuta da fala começa a intervir também com as massagens.
certo? A Exatamente. orientação das massagens, pronto, sobretudo é isso. Eu acho que era a pergunta que tinham há bocadinho feito, quais eram esses Sim, cuidados. Portanto, aqui, lá está, mais uma vez, nós vamos falar na intervenção do terapeuta da fala, mas o terapeuta da fala não existe sem os outros elementos de sem equipa para equipa. nos darem, olha, agora intervém, agora não intervenhas, agora faz assim, agora vamos esperar mais um bocadinho, agora vamos... Portanto, isto vai depender também, lá está, cada caso é um caso, mas há determinado tipo de cuidados. Agora, as massagens são fundamentais, a higiene oral é fundamental, porque há muito receio dos pais em fazerem a higiene oral no pós-cirúrgico, porque há sempre o receio de e rebentou um ponto e houve uma infecção e fez não sei o quê, mas essas coisas são importantes, na verdade, de ser também conversadas com os pais. E se o bebê estiver, eu recomendo muitas vezes, por exemplo, se o bebê tem fenda do lábio, que eles antes ainda da cirurgia que comecem a fazer massagem. Porque senão Exatamente. eles vão fazer massagem depois de um procedimento que é doloroso, ou seja, não é, mas é, não é? E Claro. portanto, essa parte, eu então começo a dizer, olha, vão fazendo alguma massagem no lábio, fazendo, pronto, dando ao bebê aquela sensação de que aquele toque vai ser uma coisa habitual, que é feito diariamente, para que depois da cirurgia, quando se retomar esse procedimento, já seja uma coisa que seja natural para o bebê. Porque senão, E o que é para que a os pais família. dizem? Os pais, exatamente, os pais dizem, porque ele se queixa, ele vai se Deixa. queixar da dor, não sei o quê, pois vai, mas se ele estiver habituado, não é? Se já for um procedimento que ele está habituado a fazer e até ter uma determinada rotina com isso, por exemplo, começar depois do banho, quando se põe o creme hidratante, obviamente que vamos, ele vai ser uma coisa que já é natural. Claro que sim, é uma questão Portanto, de introduzir na rotina e exato, vai fazer parte. exato, já vai Vai-se começando a fazer parte. o mesmo com a higiene oral, o mesmo com a higiene nasal, porque obviamente mete sempre tudo. Uma das perguntas que os pais fazem é: mas eu a fazer higiene oral, isso dói? E eu digo, não, não dói, não dói, de fazer higiene oral não dói, os bebés já nascem com aquela condição, claro que não vamos a seguir à cirurgia, seja ela qual for, estar a Claro. esfregar com uma compressa, não sei o quê, não é isso que nós vamos fazer, não é? Vamos fazer as coisas com as devidas precauções e sempre daqueles que são os limites que nós sabemos que a criança pode tolerar. Portanto, é isto. Está aqui uma pergunta se é indispensável o uso de talas. Não acho que seja, não acho que seja nada necessário. Isso eram coisas do passado, não é? Eu não recomendo nada disso, acho isso um disparate, até porque uma das coisas que eu acho que os bebés aprendem é exatamente por tentativa e erro. Portanto, a primeira Claro, vez que eles tocam e lhes dói, acabou. Não é? Eles já claro que sabem, sim. ok, então vamos aqui, é melhor eu se calhar estar quietinho. Portanto, eu não sou nada apologista, até porque sentir ou privar o bebê de ter informação sensorial mesmo nas mãos e não sei o quê, é o pior que pode acontecer. Claro que sim. E Portanto, pelo outro, estamos a inibir um movimento, exato, não é? Mas depois também estamos a inibir todo um outro conjunto de movimentos e de exatamente. exploração e tudo mais no bebê. Por É, isso é mesmo pôr essas questões todas na balança e perceber que de facto haviam coisas que eram preconizadas e eram defendidas antigamente que ao longo dos tempos exato. foram-se verificando não tão eficientes ou que não traz assim tão Tantos mais valias. E benefícios. era como tu estavas a dizer, claro. É. Havia ainda aqui uma outra questão, que era se depois de introduzir a alimentação complementar, acessória, se o bebê pode retomar o peito materno. Eu aí já acho um bocadinho mais difícil, mas lá está, se mantivermos aquele hábito do bebê fazer sempre uma primeira incursão lá no peito, eu acho que sim, que pode retomar. Claro que, vai uma coisa, o biberon é muito mais fácil, apesar de tudo. O leite flui com Uhum. muito mais rapidez do que estar a fazer sucção no peito materno. Embora, às vezes, alguns bebés têm dificuldade depois exatamente em gerir esse fluxo.
não é? Mas Exatamente, sim, é de uma verdade. forma geral, sim, sim, sim. Exato, pronto, mas é isso que acontece, mas sim, há casos em, mas eu acho que as crianças retomam, se fizerem uma alimentação exclusivamente por biberão, depois será um bocadinho mais complicado. Se fizerem mista, sim, podem depois, obviamente, depois da cirurgia, retomar pronto, essa atividade vá, que tinham. Claro, Tenho aqui uma claro. pergunta interessante: qual o risco cirúrgico do enxerto ósseo, que é muito mais para a frente, mas na verdade não é, não é uma área muito da nossa área, não é? Nós tratamos É das questões verdade. funcionais do enxerto ósseo e, portanto, se calhar isso aí teria que ser mais abordado com as questões, com o cirurgião ou com o ortodontista que normalmente está presente nessa cirurgia de enxerto ósseo. E Portanto, podemos eventualmente fazer uma outra live direcionada mais à questão do enxerto ósseo. E de qualquer das exato. maneiras também há os nossos podcasts onde também temos essas informações e que facilmente também poderá encontrar essas respostas. Porque de facto no âmbito da terapia da fala é tal como a Helena estava a dizer, pronto, não conseguimos de uma forma aqui direta já responder, mas a equipa Atlas Lipicast consegue e podemos trazer esse Sim, tema numa próxima live. Ora, então eu estava exatamente. para te colocar uma outra pergunta que era quando é que então deve o terapeuta da fala começar a intervenção? Eu acho que já falámos aqui um bocadinho, de Já. qualquer das formas, acho que nada como uma pergunta e uma resposta, por isso, quando é que deve o terapeuta da fala começar o trabalho? Como eu disse, logo na barriga da mãe. É a primeira intervenção com o É bebê, verdade. é logo na barriga da mãe. E depois, no momento pós-natal imediato, e depois, claro que há aqueles timings antes da cirurgia dos 3 meses, antes da cirurgia dos 9 meses, portanto, a palatoplastia, depois ver os efeitos da palatoplastia e no ano fazer uma primeira avaliação, depois dessa primeira avaliação nós obviamente vamos conversando com os pais e ao longo deste primeiro ano todo sobre aquilo que são as intervenções com o bebê, não é? Portanto, é um bebê que responde, é um bebê que nós temos que trabalhar o turn taking, portanto, pergunta-resposta. É um bebê que podemos começar a fazer já algumas atividades enquanto ele começa a verbalizar algum tipo de sons, em fazer aquela que nós chamamos de tapar o narizinho, não sei o quê, pronto. Não imitar produções que nós percebemos que estão erradas e, portanto, a nossa intervenção numa primeira fase é até muito indireta, não é? É muito de orientação aos pais, exceto os casos em que vamos ver as massagens, vamos fazer as massagens, vamos fazer a higiene oral, vamos ver como é que ele está em termos de resposta, pronto. E Sim, depois, mas daí, uma vez mais, nós orientamos naquele momento, naquela consulta, não é? Mas depois é exatamente a família que tem que dar continuidade diária sim, a esse trabalho. E acho que exatamente. isso é uma ideia que tem que ficar bem assente, de que é fundamental essa intervenção começar o mais cedo possível e não é, ai, mas o bebê ainda é tão pequenino, como é que ele vai ter uma sessão de terapia? Porque começamos Exato. exatamente desta forma indireta por Exato. orientações à família, por mostrar como fazer, dar essas indicações, e lá está, é um momento de semana ou de mês a mês ou até mais, mas que Exato. é o necessário para orientar aquela família e para lhe dar as indicações. E depois são eles que, pondo nas rotinas, nas dinâmicas, que conseguem ir fazendo esses pequeninos trabalhos de forma indireta. Pronto. Exato. Entretanto, tínhamos aqui, só para não deixarmos passar, tínhamos Sim. então aqui alguém a perguntar se um bebê apenas com fenda labial, se também necessita de terapeuta da fala. É óbvio que isto vai depender, não é? Pode haver uns que sim, pode É haver assim, outros que não, necessita sempre, por exemplo, no caso não das é? massagens e da higiene oral e da higiene Exatamente, nasal, pelo menos essa orientação necessita sempre, pronto. claro. Depois até podemos chamar o fisioterapeuta a atuar, no caso de ser necessário fazer uma massagem mais
mais específica. Mas aquilo que eu costumo... Vamos imaginar que o bebê só tem fenda do lábio, ok, mas vamos imaginar que tem fenda lábio-alveolar e daquela fenda alveolar há ali um problema de oclusão. Ora, obviamente que ele pode, para além de ter dificuldades nos sons mais anteriores, isso pode acontecer. Ou como, Claro como que sim. eu lembro-me de um caso uma criança que eu tinha, que tinha cicatriz de Kate, portanto, à partida não tinha nada de especial, e depois tinha uma série de alterações articulatórias que não estavam nada relacionadas com aquilo. Portanto, isso pode acontecer com qualquer criança, não é? E eu, por exemplo, também há casos de miúdos com fenda bilateral completa que só tiveram as orientações e que sempre falaram e comunicaram e se expressaram de forma absolutamente extraordinária, não é? Claro. Sem nunca precisar, é claro que uma ressonância um bocadinho alterada, mas que se expressam com uma correção de que não precisam assim tanto do apoio do terapeuta da fala, portanto vai depender muito. Também tem aqui Sim, e aqui uma questão que é uma criança com fenda faz normalmente terapia até que idade. Aquilo que acontece é que vai depender. ou seja, pode nem ser Necessário. apenas criança. Exato. Sim. Ou seja, há situações em que depois também ao longo do crescimento e diferentes etapas e intervenções cirúrgicas pode ser necessário um adulto, não é? Exato, sem dúvida. Precisar de ter terapia. Pode ter feito em criança, em bebé, em criança, em adolescente e precisar ainda. Portanto, isso vai depender muito de caso para caso, por isso pode precisar até que idade? Não há limite, Não, não é? não há, exatamente, Não há. não há mesmo limite. Até porque vamos imaginar que até alguém que não fez um procedimento cirúrgico já em adulto, certo? Exatamente. E depois desse procedimento cirúrgico, por exemplo, sei lá, ter feito uma palatoplastia secundária porque tinha o véu curto, porque qualquer coisa do género. Pode precisar, nessa altura, pode já ter precisado, ter deixado de precisar e voltar a precisar mais tarde. Pronto, isso depois tem muito a ver com a avaliação, não é? Com a avaliação que vai sendo feita e com a orientação que também vai sendo feita pela equipa. Exatamente, é mesmo isso. Quando podem voltar a precisar de uma reafinação? Podem. É verdade, vamos Exatamente. imaginar um caso de alguém que tem fenda, fala corretamente e tem uma hipernasalidade, certo? Pronto, há ali determinados tipos de sons que não são corretamente ditos. É feita uma avaliação pela equipa e a equipa decide optar, por exemplo, por uma prótese obturadora do palato. Pronto, vamos ter que voltar se calhar um bocadinho atrás, não é? E portanto não é, porque os sons estão lá, os pontos articulatórios estão lá, mas é preciso depois fazer todo o trabalho de desensibilização, depois todo o trabalho de produção com um aparelho que é um bocadinho estranho depois ao fim de tantos anos, portanto isto na verdade pode acontecer. Até pode uma pessoa, mesmo isso. eu já tive um caso muito interessante que era alguém que nunca precisou de terapia da fala ou que achava que não precisava de terapia da fala. E depois, com 42 anos, e porque enverdou por uma área mais de formação, achou que era Sentiu essa importante procurar necessidade. ajuda, porque havia ali alguns sons que ele achava que não produzia de forma correta. E é Claro. uma série de coisas que nós chamamos a atenção, e depois é muito interessante também trabalhar com adultos, porque na verdade eles têm uma percepção das coisas muito, muito diferentes. A forma como devem posicionar a língua, por exemplo, o que é que estão a fazer de errado, não sei, já é muito mais, é diferente, porque eles têm, eu não tinha ideia de que fazia isto assim, que interessante, eu realmente coloco a língua no ponto de não sei o quê, portanto, isto é um trabalho já muito diferente de trabalhar com crianças. Claro que há hábitos que são criados e que estão enraizados e que são super difíceis de corrigir, mas há uma forma diferente de Uma abordar. percepção diferente, não é? Exato, é verdade.
Eu já Aqui, falei, com o caso do Tiago, exatamente, pronto, que usou pronto, uma prótese obturadora do palato, e na verdade depois ele construiu uma carreira de sucesso, que é um orgulho muito grande esse Tiago. É um orgulho muito grande porque, na verdade, ele trabalha com. Tem que falar com muita gente e tem que falar com. E ele teve sempre esse problema de. Sabia que tinha uma ressonância diferente, depois havia outro problema de fala que também estava associado, mas é um trabalho muito, muito diferente daquilo que a gente faz com as crianças, não é? Portanto, a claro. terapia da fala é quando as pessoas acham também às vezes que há necessidade de. Este senhor, por exemplo, porque é que ele começou aos 42 anos? Porque mudou de profissão. E, Claro, portanto, e mudou sempre de essa profissão, necessidade. exato, e passou a ser formador, e achou que estando a falar com outras pessoas, que se calhar era melhor afinar ali alguns pormenores e recuperou e foi fantástico, na verdade. Até a forma como nós trabalhávamos a percepção do som, porque pronto, também depois de muitos anos uma pessoa começa a conseguir imitar aquilo que eles fazem, não é? E ele dizia, Uhum. eu não tinha a ideia de que fazia assim, ou pô-los a ouvir as suas próprias produções e compará-las com aquilo que é uma produção dita normal, portanto é um trabalho que não tem fim, na verdade. Eu agora gostava aqui de apenas de enumerarmos então aqui as principais áreas de intervenção de um terapeuta da fala numa situação de fenda, porque nós temos logo um problema à partida, que é o nosso nome, terapeuta da fala, e a Exato, fala é apenas uma das é, áreas, não é? exato. Por isso, como nós já falámos aqui, nós podemos começar desde logo em orientação, ainda no período antes do bebê nascer, Uhum. ok? Por isso, depois, quando o bebê nasce, podemos orientar ao nível da alimentação, quer seja através de biberão, quer seja da amamentação ao peito, Uhum. ok? Depois, Helena. Passando esta fase, podemos então depois ter as questões das cirurgias, essas indicações, Sim, seja as na área também da. massagens, sim, Exatamente, trabalhar a comunicação, obviamente. Trabalhar também, estar atento a alguns aspectos que possam interferir na aquisição e desenvolvimento de linguagem, como é, por exemplo, o caso de haver perda auditiva perda auditiva. significativa, Uhum. portanto, e aí pode trazer outras alterações. Pode haver mais, deixa-me aqui pensar, mas nós já A falamos área tudo, da. fala, comunicação, linguagem, audição, motricidade, pronto, aqui entra tudo. Por acaso eu acho que a Exatamente. área das fendas é aquela área que envolve todas as componentes que nós, voz É até, mesmo. Uhum. se bem que normalmente é um problema com o qual eles não nos procuram tanto, não é? Às vezes nós dizemos, mas ele está sempre rouco, pois ele está a fazer força no sítio onde não deve, portanto é natural que sim. Portanto, isto na verdade há aqui uma série de Sim, sim, e alterações. até mesmo, lá está, dentro deste chavão que é para nós a parte da motricidade orofacial, Exato. só para que os pais também possam perceber, isso implica não só a parte da respiração, como também A a parte da mastigação. mastigação, ou seja, a alimentação, a forma como a criança mastiga o alimento e depois o engole, ou seja, a deglutição, todas essas questões que são do âmbito mais muscular, Exato. que são muito importantes também, e que tendo uma situação de fenda, temos a estrutura com uma alteração que Uhum. muitas das vezes precisa ali de orientações específicas Exato. para que todas essas funções, não só a fala, como todas essas funções que são realizadas ao nível da boca, Uhum. possam então decorrer da forma mais harmoniosa possível, adequada àquela criança e que depois consiga então ser funcional nessas funções Exatamente. que são precisas executar. E isso é uma das Pronto. perguntas que os pais me questionam muitas vezes, uma das questões que eles me fazem muitas vezes, que é, ele vai poder comer normalmente? Vai. Pronto, vai ter obviamente mais cuidados, por exemplo, enquanto o palato ainda não estiver fechado, ok, claro que Claro. sim, mas pode comer normalmente. Claro que
pode. As texturas, as consistências, os volumes, vão ter sempre que ser orientados. É uma coisa que nós também temos que observar. O próprio processo de mastigação, é natural que eles às vezes, por exemplo, se for uma fenda unilateral, que tenham preferência por um dos lados se calhar da parte que não está tão alterada, pronto, e nós temos que trabalhar também todas essas questões, sem dúvida nenhuma. Portanto, a área das fendas realmente envolve muitas questões. Por isso que eu acho que é uma área super rica para nós conseguirmos fazer ligações entre as nossas áreas, não é? Sim. Pronto, é por isso que temos que ter aqui um papel bastante ativo no grupo. Sim, e aqui há uma outra questão que eu acho também importante nós abordarmos aqui, que é uma criança, por exemplo, que não diga o som que, por exemplo, não consegue dizer casa. E uma criança com fenda e uma criança sem fenda. Quando os pais vão procurar terapia, pela mesma questão, eles devem ou não procurar alguém mais direcionado, ou seja, a intervenção vai ser diferente ou não, havendo uma fenda ou não? Vai porque é preciso perceber que, por exemplo, no caso da fenda, há ali uma questão da diminuição da pressão intraoral. E, portanto, aquilo que eles vão fazer e como fazem a maior parte das crianças com fenda, posteriorização dos sons, não é? Portanto, aquilo que eles vão fazer é o chamado golpe de glote. E, portanto, se isto é uma coisa que não é devidamente trabalhado, que não é devidamente orientado e que às vezes é também forçado a que se repita, é uma coisa que pode ficar, os brasileiros têm uma expressão para isso, nós não temos, que fica engramado no sistema, não é? E depois é super difícil de corrigir, porque eles, na verdade, eles aprendem a dizer assim. Uma criança que não diga o que, por alguma razão, mas também temos, obviamente, que tentar perceber porque é que ela não diz. Se foi só um erro de aprendizagem, se poderá também haver ali alguma coisa que possa estar a interferir, mas normalmente não dizem. Não é com eles, normalmente eles omitem, não é? Ou então substituem, normalmente as crianças não dizem que ou re, normalmente fazem os sons anteriores. A criança com fenda faz em vez de que, não é? Faz com golpe de glote. Portanto, sim, é preciso alguém que saiba exatamente porque é que isso está a acontecer e perceber porque é que está a acontecer. Se é realmente um déficit estrutural, se é um hábito, também pode ser, se é uma coisa. Eles normalmente, mais tardiamente, quem tem normalmente essa alteração, às vezes mais tardiamente, mas acabam por depois conseguir produzir. Agora, se é uma coisa que eles estão a fazer sempre errada, de forma sistemática. E se, na verdade, não se consegue corrigir, então vamos lá, calma lá, vamos ver o que é preciso fazer aqui. Não vamos, se calhar, fazer tanto esse reforço, não é? Porque eles muitas vezes, eles sabem onde é que têm que fazer. Só que não têm pressão para o fazer. Portanto, sim, e aquilo que tu disseste é importante. Na verdade, é bastante importante que seja alguém que tenha alguma noção do que é que estruturalmente ali está a acontecer, sem dúvida nenhuma. Claro, porque esta situação da fenda por si só faz-nos logo encarar, não é? Por assim dizer, a situação de uma outra maneira. E às vezes chegam famílias, até nós, certamente também já te aconteceu, que nos referem que a criança já faz terapia há longos anos e que ainda mantém algumas questões, e às vezes é exatamente importante os pais também estarem alerta e conscientes para estas questões de que o facto de ter uma fenda é importante dirigir a intervenção para esse sentido e terem atenção a isso. E o Atlas Lipicast está também aqui ao dispor no sentido de dar essas informações também a outros terapeutas da fala, porque de facto é necessário um trabalho diferente e pode um terapeuta da fala nunca se ter cruzado com esta situação, com uma questão de uma fenda, pode por si só nunca ter estudado esta área, mas ter, por exemplo, vontade e querer aprender mais, e nós também estamos
ao dispor nesse sentido, ou eventualmente saber que existem profissionais que se dedicam e que estão mais dedicados a estas áreas e fazer esse encaminhamento. E acho que isso também é importante perceber-se, porque de facto esta área e as dificuldades que advêm, é preciso percebê-las e conhecê-las, como tem muitas outras coisas, para que a resposta seja o mais eficiente e mais direcionada possível, não é? Sim, sim, isso sem dúvida nenhuma. Eu sou perfeita dessa opinião. Mas repara, é uma situação interessante porque é a área das fendas e apesar do número de nascimentos que há e de nós se calhar termos uma noção um bocadinho diferente da maior parte dos terapeutas da fala, é uma área que realmente é muito específica. Específica. É preciso ser bem estudada. Eu, quando comecei, apesar de na altura já ter 15 anos de profissão, como tu disse, procurei primeiro tentar absorver das minhas colegas que já trabalhavam nesta área, que tinham mais experiência do que eu, vê-las a trabalhar, ver como é que elas dirigiam a sua intervenção, fazer uma série de questões, para depois poder, na verdade, então eu própria fazer o meu caminho e fazer, obviamente, formação também na área. Não há muita, continua a não haver muita, porque lá está. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes os casos também são direcionados para aquelas pessoas que nós que estamos nas equipas sabemos, ok, este já interveio com este caso, vamos encaminhar para ali, não é? Pois se calhar há colegas que têm um caso, não é? Pronto, entre não sei quantos têm um. Mas pronto, mas mesmo assim, aquilo que eu acho é que, pelo menos a ideia que eu tenho é que as pessoas também procuram muito, na verdade, quem já tem alguma experiência, não é? Procuram, quer seja através de telefone, de mail, de conversa, ou o que quer que seja, pedir orientação, até irem assistir às vezes às consultas, estarem presentes, só, nem que seja só a observar. E pronto, isso realmente é super importante, não é chegar e ok, eu já sei. Claro que sim, claro que sim. Pronto, e acho que nós, por exemplo, nós as 5 que fazemos parte de um grupo um bocadinho mais restrito, aprendemos imenso umas com as outras, porque há um caso de uma que nunca viu aquele caso não sei de quê, depois há outro que nunca... Portanto, e esta aprendizagem constante, eu acho que tem sido fabulosa. Eu aprendo todos os dias convosco e com as pessoas que me rodeiam, não é? Há muita coisa que eu fui aprendendo, por exemplo, se calhar eu, por estar no sítio onde estou, tenho mais experiência, por exemplo, nas nasofibroscopias, não é? Pronto. Na verdade já sei aquilo que é de observar, o que é importante observar, que orientações é que aquilo nos traz, porque é que é importante fazer aquilo naquele momento e não no outro, pronto. E portanto eu acho que este trabalho de equipa na verdade é fabuloso, mas que eu acho que nós que temos que também começar a extrapolar estas fronteiras e pronto, porque com certeza há muitas colegas que gostariam também de aprender, como eu gosto de aprender saber mais, outras áreas. Sim. Exato, pronto, isso é verdade. É isso mesmo, e lá está, nós também não conseguimos estar em todo o lado, não é? Não. Mas as famílias estão em todo o lado e precisam das melhores informações, e de alguma forma também o Atlas existe exatamente Exato. para isso, para poder fazer chegar esta informação, não só aos pais, como também aos profissionais que queiram aprender mais e que estejam disponíveis para também orientar as famílias. Nós, tendo em conta que esta realidade é mais comum na nossa prática clínica, estamos também ao dispor para orientar e ir pensando em conjunto e analisando e refletindo. É mesmo nesse sentido. Temos aqui também a nossa colega Mariana, sempre a aprender sempre a aprender umas com as outras, estamos juntas. Exatamente, é verdade. E ela que tem feito um caminho fabuloso também nesta área. Um beijinho grande para ti, Maria. É verdade, um beijinho para ti, Mariana. Um dia destes está esquecido na live. Não está esquecido. Ok, então aqui das nossas perguntas, acho que entretanto não estava aqui mais nada.
Já falámos então um bocadinho que as áreas são transversais, ou seja, no Tá. caso de fêmea, um terapeuta da fala tem que trabalhar todas as áreas, ok? Uhum. E é um acompanhamento que deve começar o mais precoce possível, Certo, idealmente assim que há o diagnóstico, não é? Quer seja ele exatamente. pré-natal ou não. E depois, então, que é de extrema importância haver uma formação específica nesta área, porque de facto a intervenção carece desta formação mais específica e os Uhum. resultados depois também são mais facilmente atingíveis. E lá está, é sempre importante este trabalho em equipa, Sim, porque o terapeuta da fala, nós terapeutas da fala, não trabalhamos sozinhas, não não. é? Precisamos sempre deste suporte em equipa e isso também é um outro fator que nós temos enraizado e defendemos no Atlas Lipicast, que é a importância deste trabalho multidisciplinar, não Sim, é? exatamente. Que é cada um saber um bocadinho da área do outro e saber o que é que pode aprender com o Conjugar. outro e juntar, não é? Porque muitas vezes, às vezes acontece, e nomeadamente pronto, com alguns casos, da pessoa dizer assim, não, agora vais parar a intervenção porque eu agora vou fazer isto e portanto agora vamos fazer esta cirurgia, portanto durante um tempo não é possível, ou agora vamos adaptar um determinado tipo de aparelho e agora se calhar não insistas mais por ali. Pronto, e é importante que cada um saiba um bocadinho daquilo que o outro faz, ou bastante daquilo que o Para outro faz. seguir o rumo. Exato, para seguirmos o rumo todos na mesma direção. Isso eu acho que é extremamente importante. A Sim, sim. equipa ter a noção de que o caminho é por ali que se faz. E não Mas ser aquela sim, questão de cada um puxa para um exato. lado e agora vai para aqui e agora vai para ali. É Mas eu tentar também acho que exatamente. faz falta, e eu já falei disso no outro dia, faz falta também um bocadinho que haja, os protocolos sejam publicados, que eles estão definidos, a maior parte das pessoas sabe exatamente, ou pelo menos quem está dentro das equipas sabe exatamente os timings, mas porque há diretivas europeias, há Uhum. diretivas como é que se chama? Anglo-saxónicas, americanas, desculpa. Há Certo? brasileiras, mas, por exemplo, aqui na Europa, nós estamos na Europa, não é? Não somos aqui só um quadradinho que, entretanto, foi Claro. anexado. Portanto, é muito importante, para além de termos um protocolo específico, que esse protocolo esteja disponível para as pessoas saberem o que é que é. Porque é aos 3 que se faz a quimoplastia? Quem é que deve atuar aos 3? O que é feito aos 3 meses? O que é feito aos 9? O que é feito ao ano? O que é que nós avaliamos? Portanto, isto, pronto, Ai, desculpa, Não faz mas mal, não estão, faz mal. estão aqui. Pronto, e então é importante, isto é super importante. Por exemplo, eu também falo por mim, não é? Porque eu não fiz sozinha, fiz com 2 colegas que na altura eram meus alunos, o protocolo da nasofibroscopia, que entretanto nunca mais foi publicado. E é uma pena, Certo, certo. Uhum. porque aquilo realmente foi um trabalho extraordinário dos 2 colegas, do Bruno e da Ana Toscano. Na verdade, o Bruno Rodrigues e a Ana Toscano, eles fizeram sem dúvida um trabalho excepcional de pesquisa, de elaboração de protocolo, e depois fica ali um bocadinho, pronto, isso a culpa também é um bocadinho nossa, não é? Às vezes, ok, se calhar, mas é uma coisa que tem que andar, isto tem que ser publicado, porque tu vais a qualquer lado, ainda no outro dia estava a ver, porque eu faço parte de um grupo europeu de atendimento de crianças com fenda labial-palatinas. Por exemplo, a Suécia tem 6 centros só de atendimento de fendas labial-palatinas, mas aquilo está tudo protocolado, está tudo numa base Exatamente. nacional de dados. Tu tens lá os registros da avaliação auditiva, tens da intervenção ortodôntica, da intervenção da terapia da fala, da avaliação do otorrino, aquilo está tudo lá publicado. O que é que deve ser feito? Em que idades é que deve ser feito? E os registros daquilo que foi feito. Claro. Portanto, torna-se um bocadinho... Continuamos à procura. Nós fazemos, ainda hoje eu estava a fazer isso com a minha aluna, que é: quantos é que há? Nascem cerca de... Ok.
Mas quantas crianças nasceram em Portugal? Porque tu depois não tens o registro de quantas nasceram com fenda. Os Exatamente. registros já Uhum. são, sei lá há quanto tempo. Portanto, estima-se que, sabe-se que na Europa há um em cada 700. Portanto, e esses registros estão publicados. Aqui em Portugal, provavelmente, se seguirá a tendência, não é? Mas, na verdade, estima-se. Exatamente, não há Não, esses dados concretos, não é? não. E esse É, registro. Claro, é claro. verdade. E é importante realmente seguir assim, aquele protocolo que foi definido para aquela equipa, aquele protocolo tem que ser definido, por toda a gente tem que seguir aquele protocolo. Exatamente. Pronto, e portanto isso também é fundamental. Mais coisas. Estou aqui a ler as perguntas do Lippy Rabbit Sim. e como saber quantas estão escondidas exatamente. É verdade. Se as outras não estão publicadas, Então, aquelas as que estão escondidas, escondidas, as submucosas, não se sabe. Na verdade, é verdade. não se sabe. Não é? Até porque, não causando impacto, se calhar É nem se possível valoriza. passar uma vida inteira É, com a essência de uma fenda, exato, e sem nunca saber que a tinha. exatamente. E às vezes chegam até nós, crianças com a Uhum, fenda, e que nós perguntamos, lá está, se existia historial. Pode não haver um historial, por uhum, assim dizer, conhecido, e até se pode chegar à conclusão de não havia uhum. ninguém, já fomos saber, ninguém tinha, mas na verdade até podia ter, não é? E não saber que a tinha. Não deixa de Exato. ser um facto, não é? Exato, mas isso acontece. Eu lembro-me de um caso, já há algum tempo atrás, em que a criança tinha fenda lábio palatina unilateral e depois não tinha, e às tantas a mãe na consulta disse, eu tenho a úvula dividida ao meio. Eu disse, nós na altura perguntamos, e nunca trouxe alterações? Não. Na verdade, não, Exatamente. nunca trouxe alterações. Portanto, se houvesse, se calhar, esse diagnóstico e esse cuidado, se calhar seria mais fácil fazer, pronto, quer dizer, não é que a pessoa tivesse, se calhar, uma atitude diferente ou fosse deixar de ter filhos, mas se calhar ia pesquisar e já teria a noção de que isso poderia ocorrer, ou não. Também pode acontecer que Claro, sejam só claro. casos isolados, não é? Pronto. Agora, como é que isso é feito? O Ronet, não, o Dipi, está ali a perguntar se houvesse um rastreio universal. Como é que se chama? Na verdade, a ter em conta, não é? Assim como nós fazemos outro tipo de rastreios, assim como já o RANU, por exemplo, ou então alguns casos onde, sobretudo no Brasil, que é feito aquele teste da linguinha, por exemplo. Teste da linguinha. Uhum. Exato, pronto, se calhar poderá ser uma hipótese fazer essa palpação. Sim, Sim, pode ser, sim. claro que Quem sim. sabe? É Quem sabe, verdade. exatamente. Sim, exatamente, podemos pensar nisso, acho que sim. Claro, claro que sim. Ok, olha, Helena, gostava de pôr ainda uma outra questão antes de terminarmos e não havendo aqui outras questões a responder. Gostava que me dissesses o que é que representa para ti, seres um elemento da equipa Atlas Lipicast. Primeiro lugar, estou entre amigos. Isso é uma coisa que para mim é extremamente importante. Entre pessoas com as quais eu sei que posso contar e que posso colocar dúvidas e que posso, pronto, tirar, sei lá, até às vezes, como é que eu vou explicar isto? Colmatar algumas das minhas fragilidades, que todos nós temos, certo? Pronto. Entretanto, também é um projeto que nos faz ir além fronteiras. Porque como nós aqui não estamos confinados a uma sala, a um gabinete, então isto é uma coisa que pode ser universal. E na verdade poderá haver outras pessoas que se calhar até estão noutros países e noutros locais do mundo e que possam levantar algumas questões, porque nós às vezes achamos, e
que aqui em Portugal que se faz tudo, está tudo errado, que nós estamos pouco avançados, que não sei o quê. E eu quando estive nestas reuniões europeias percebi que nós não estamos nada atrasados em relação a coisa nenhuma. Certo. Faz-nos falta realmente os dados, as bases de dados, faz-nos falta que as coisas estejam protocoladas, mas em termos de atendimento nós não estamos assim tão mal. Mas temos outros países, obviamente, que têm muito mais lacunas do que nós. E não é preciso irmos aos Palopes, nem é preciso irmos ao fundo do Brasil. Basta ir à Roménia, à Hungria, à Bósnia, porque foi a ir à Letónia, pronto, que são países da Europa. Não é? E que se calhar não têm este tipo de dinâmica que nós temos aqui, não é? E portanto isto pode chegar a todo lado. Portanto, é sobretudo isto. É o projeto, é sobretudo, que eu gosto de estar, é porque eu posso ir além fronteiras. Não é? Exatamente. E é só por isso. Portanto... Sim, temos aqui só uma opinião que seria importante conseguirmos fazer chegar esta nossa informação aos cuidados de saúde primários, porque são eles que estão na primeira linha e chegam praticamente a toda a população em Portugal, fica a sugestão. Obrigada, é mesmo isso, e o Atlas também nasceu exatamente para chegar a todo o lado, como a Helena diz, plenamente sem isto que a Ana Rita diz é verdade. Na verdade, por exemplo, eu tenho aquela vantagem de estar naquele hospital. Pronto, é uma vantagem. Mas, e tenho a vantagem de poder rapidamente contactar com as pessoas que estão nos tais cuidados primários. Mas pode não acontecer. E pode o bebê nascer e não haver, pronto, a pessoa, sei lá, ser um hospital até que não tem muitos casos, e ainda há poucos anos atrás, eu não sei se ainda continua a acontecer, os bebés nasciam com fenda, qualquer coisa, que era colocada uma sonda. Não é? Pronto, e às vezes acontece assim com alguma frequência e pronto, e neste momento em alguns casos sim, claro que é necessário, como é óbvio, mas se calhar se houvesse uma maior formação e uma maior sensibilização destas áreas, se calhar as coisas não chegariam até aí, não é? Sim, aquela questão que há pouco eu partilhei contigo, de uma família que teve o bebé que nasceu, não tiveram um diagnóstico pré-natal, e as indicações e isto foi ainda este ano, o bebé nasceu há relativamente pouco tempo, não vai colocar ao peito, não é possível, portanto, estas coisas ainda acontecem. Lá está. Mas eu ainda apanhei casos, portanto, lá está, como já tenho estes anos todos de profissão, de crianças que tinham Pierre Robin e que faziam glossopexia, portanto, prendiam a língua aqui junto ao lábio, não é? Sonda, e algumas para traqueotomia. Eu ainda apanhei assim uns casos um bocadinho complicados. E hoje em dia, raros são os bebés com sequência Pierre Robin que se calhar necessitam deste artefacto. Claro que podem ter, obviamente, outras comorbilidades e necessitarem, mas com ajuda especializada, com tratamento atempado e com intervenção atempada, muitas vezes evitam-se este tipo de situações. E, portanto, acho que sim, acho que devemos estar a sensibilizar. O problema também acontece, e isto... Pronto, nós quantas colegas temos, por exemplo, nos centros de saúde? Temos poucas, não é? Aqui no Porto eu conheço há duas. Pois, certo? Pronto. Sim. Quantas colegas trabalham em hospitais que, na verdade, vão às neonatologias ou têm experiências nesta área? Não é? Pronto. É verdade. É verdade, portanto, às vezes nem é tanto, é verdade que é preciso uma divulgação muito grande deste tipo de situações, isso aí eu não tenho a mais pequena dúvida. É isso mesmo, e o nosso projeto também preconiza exatamente isso mesmo, é divulgar e partilhar informação e boa informação. Exato. É isso mesmo. Ok, então olha, Helena, obrigada por teres juntado aqui, falarmos um bocadinho. E até breve.
Está bem? Está bem, ok. Pronto, olha, Obrigada. queria também agradecer a ti pelo convite. É sempre bom Nada. falar, obviamente, contigo e partilhar estas coisas, que eu espero que continuemos por muitos anos a fazer Claro estas que sim. partilhas e a colocar as nossas dúvidas e as nossas questões e a estar sempre disponíveis também para as famílias e que tenham a necessidade de entrar em contacto connosco por alguma razão. Uma das coisas que eu digo sempre aos pais é... eu dou o meu número de telefone. Claro que às vezes aparece uma central telefónica, mas não faz mal, não tem problema nenhum. Contactem quando é preciso. Eu acho que é pior ficar com a dúvida e estar a dúvida a remoer e depois andar a pesquisar informações e não sei o quê, do que ligar para as pessoas, olha, eu tenho esta dúvida assim e assim. Como é que Claro. vamos fazer? Às vezes posso dizer, olha, isso não é comigo, mas olha, vamos tentar fazer, orientar para a pessoa certa. Portanto, acho que é por aí. Portanto, ou através do projeto, se houver dúvidas que possam querer colocar aos diferentes profissionais, pois nós cá estaremos para responder. Ok? Exatamente. Ok. Pronto. Obrigada. Um beijinho, Helena. Beijinho, obrigada. Um beijinho para todos vós que estiveram aí. Está bem? Obrigada a todos e até à próxima segunda. Okay. Deus, obrigada. Com licença. Tchau, tchau. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.